gloves e for covering luvas para fingers, as masks for mãos covering the face, gloves, e as masks. O máscaras ukosefu para o wa maski rosto. ya kufunika mikono na pia maski za kufunika uso, Gloves for the hands, glovu kwa ajili ya mikono, and the masks for the Nós faces. também vimos pia o que significa maski kwa que ajili não ya haveria midomo na For cura. covering. Okay, thank you. I don't want to go into Swahili today. So we saw what that means, that there is O also Senhor going to também be quis no dizer que cure. não haveria tuliona kile ambacho hiyo medicação para ilimaanisha kwamba tratar a pia hakutakuwepo enfermidade. na tiba. The Lord was implying that there would not be medication Nós to também treat the vimos disease. que Bwana a alikuwa angústia anamaanisha kwamba global hakutakuwepo na tocou hilo nos dawa la mercados kutibu hili financeiros. gonjwa. And we also saw that the global distress E nós touched the também vimos que há financial um markets. Na grande pia tuliona ya desemprego, kwamba hiyo dhiki kuu ya ulimwengu wote mzima Gross, big eles, unemployment. nos Estados Na Unidos, tumeona eles pia ya estão kwamba kuna anunciando kutoajiriwa mais kwingi de kabisa. In the 30 US mil today, they're announcing desempregados. 30 Isto é million plus histórico. unemployed today. 30 Então, million plus. That is historic. Katika Marekani leo hii nós wanatangaza vimos zaidi que ya esta watu milioni enfermidade, 30 leo hii esta hawajaajiriwa. grande And so- Kwa enfermidade, hivyo We saw that que o Senhor está tuliona usando kwamba para hii falar com esta is one geração, big disease para dizer gonjwa para moja kubwa vocês kabisa que o that the tempo Lord is acabou, using to speak to this generation ambalo Bwana anatumia kuzungumza que na os hiki eventos kizazi deste tell tipo, you como o kuambia coronavírus, the time is over. ya kwamba wakati eles umekwisha, That acontecem the na events tribulação. of this kind, like coronavirus, ya kwamba E matukio ya isto aina hii somente kama vile acontece virusi vya depois que a corona igreja they for happen levada in the embora, tribulation. no yanatendeka arrebatamento katika da dhiki, igreja. And that only happens after the church has been taken away. na hiyo yatendeka tu baada ya kanisa kunyakuliwa, In the rapture of No the church. arrebatamento katika da unyakuzi wa igreja. kanisa. And so the message is so clear that time is Então over. a mensagem é Hivyo basi, tão ujumbe uko clara wazi de que o kabisa tempo ya kwamba acabou, wakati umekwisha, That the nations need to que as repent nações ya kwamba mataifa precisam se yanahitaji arrepender kutubu and receive the gospel of e Jesus. receber na o kupokea evangelho de injili ya Jesus And be born e ser again nascido de kuokoka, novo and be e holy. serem na kuwa santos, watakatifu, For without porque holiness, kwa sem maana bila santidade utakatifu we have seen that nobody can see the nós já Lord. vimos que tumeona kwamba ninguém hakuna mtu pode ver anayeweza o kumwona Senhor Bwana, And that righteousness in the church is the garment that admits you e into que a the wedding feast justiça of the na Lamb. na ya igreja kwamba são uhaki as vestes que kanisani vão te ndilo vazi permitir ambalo entrar linakuingiza para a katika ceia harusi das ya bodas mwanakondoo do ya Cordeiro Mungu. no And céu. so we read, Então Hivyo nós basi vimos, tukasoma, yesterday from 1 Thessalonians chapter 4, 16, nós 17. lemos tulisoma ontem em hapo 1 jana kuanzia kwenye kitabu cha Tessalonicenses Wathesalonike capítulo wa kwanza 4, sura ya 16 4 e mstari wa 16 na 17, 17, And we saw that the Bible e nós says na vimos que tuliona a ya kwamba Bíblia Biblia diz yasema that for the Lord que himself para que o ya kwamba kwa próprio maana Bwana Senhor, mwenyewe will come down. Desça. The Lord himself will come que o down próprio Bwana Senhor mwenyewe desça, atashuka para chini ele on descer, that day of rapture. aquele dia do katika siku hiyo ya arrebatamento, unyakuzi, Meaning that day is so important. significando que aquele kumaanisha dia kwamba é hiyo tão siku ni ya muhimu importante He kabisa, cannot send que ele não anybody. pode hawezi enviar kumtuma mtu ninguém. He yeyote, has to come to take the church that is Ele faithful. tem que vir e inambidi pegar aje a mwenyewe igreja que kuchukua é kanisa fiel. ambalo ni So he will waaminifu. come down to take you, to receive Então you. ele vai Hivyo descer atashuka para te chini levar, kukuchukua, para te kukupokea. And receber. then we E saw então nós Halafu vimos tukaona that those who are dead in Christ and que holy, aqueles kwamba que wale estão ambao walilala mortos em mauti katika Cristo e Kristo na são santos, watakatifu, they will be the first to resurrect. eles serão os watakuwa wa primeiros a kwanza kufufuka. ressuscitar. And as they E resurrect, enquanto Na eles wanapofufuka, they'll be ressuscitam, transformed into glorious eles serão bodies Watabadilishwa na transformados kupewa em miili ya corpos utukufu. and given gloriosos. glorious garments E also. também Na kupewa receberão mavazi ya vestes utukufu. gloriosas And then they will go também. first. E eles Halafu irão wataenda primeiro. kwanza. And then after that, those who are living alive, living Então, Christians, depois disso, Halafu baada ya aqueles hapo, que wale estiverem ambao walikuwa vivos, os hai, cristãos Wakristo que walio estiverem hai, vivos, alive and holy, vivos wakiwa e hai na santos, watakatifu, will be serão translated trasladados. and then taken up to catch up with the Então rest. serão halafu levados kunyakuliwa para juu ili se kwamba kwenda juntar com o kuambatana na resto. wengine. And so that is the most important day. That is the most important event in the calendar of God Então that we este are é o waiting dia for, mais that is supposed importante. to happen Este next. é The o next most evento important event mais is the rapture of the church. importante Hivyo basi, no hiyo calendário ndio siku de ya muhimu Deus. kabisa, Então, tukio lililo depois la da muhimu cruz, kabisa o katika evento kalenda mais ya mbinguni importante ambayo é o tunaingojea. arrebatamento da igreja. And by Nafuatia. Again, I don't want to go into Swahili because we have to go up to 1 o'clock today. But I'm Mas eu saying estou that because I have a very long sermon, I'm saying that the next most important event in the calendar of the church is the rapture. Eu Right estou now. dizendo The rapture is the next most important event that we are waiting que for. o arrebatamento da igreja é o próximo evento mais importante Because when I go to no Swahili, then I'll keep back casamento. and forth. nas- But I'm just saying
that if you look at the calendar of the Lord, the Se next você olhar event para that o we're waiting for calendário is de called the Deus, rapture of the o church. próximo Ukiangalia evento kalenda ya mais Bwana, tukio importante lingine é ambalo o tunalingojea arrebatamento da laitwa igreja. unyakuzi wa kanisa. And so Então, Na kwa hivyo it gives us enough time to prepare então properly. isso nos dá Yatupatia tempo wakati wa kutosha suficiente para kujiandaa nos vizuri. preparar The Lord is saying that adequadamente. all this time should be used for O preparing. Senhor está Bwana dizendo anasema que kwamba todo wakati esse huu tempo wote tem que wapaswa ser usado kutumiwa kwa para se kujiandaa. preparar. Because you have had all the time to Porque prepare. vocês Kwa tiveram sababu ulikuwa todo na o wakati tempo wote para wa se kujiandaa. But preparar. now you can prepare Mas substantively. agora Lakini vocês sasa podem hivi se unaweza preparar de kujiandaa forma vilivyo. Because even concreta. you see what the coronavirus is doing globally Porque now. vocês Kwa até sababu hata mesmo wewe podem unaweza ver o kuona que o kile ambacho coronavírus virusi está vya corona fazendo vinafanya kote globalmente kote agora. duniani And sasa. follow the prophecy that spoke it into E being. estão Na seguindo a kufuatilia profecia ule que unabii trouxe ambao o vírus à ulimtabiri. That existência. prophecy talks about having your names written in the Lamb's Book of Aquela Life. Huo profecia fala a unabii respeito unazungumzia de ter os kuhusiana na seus kupata jina nomes lako escritos limeandikwa no kwenye livro kitabu da cha vida uzima do cha So Cordeiro. as we discuss the Então, rapture, enquanto Hivyo nós basi, discutimos o tunapojadili arrebatamento, yesterday we realized ontem nós hapo jana percebemos tuligundua that the book of John chapter que o 10, livro de ya kwamba João, kitabu capítulo cha Yohana 10, sura ya 10 verse 14, versículo mstari wa 14, 14 is what will é o happen. que vai ndicho ambacho acontecer. kitatendeka. And that's where I want to take you so we can touch base and move on. É Hapo aqui que eu ndipo quero nataka levar kuwapeleka vocês ili para kwamba que nós tukaweze coloquemos kuanzia a hapo na base, That então on that vamos à day, ya frente. kwamba katika Naquele hiyo The siku dia, Lord will essentially come and shout, naquele dia o Bwana Senhor kimsingi virá atakuja na essencialmente kupaza e sauti gritará no katika céu. anga and his sheep, E as na ovelhas kondoo dele, wake his sheep plus those who are asleep, as ovelhas wake dele, pamoja na wale juntamente com waliolala aquelas que They estão recognize his voice. dormindo, wanatambua eles sauti reconhecem yake. a and they will voz dele. all E respond to him. todas Na elas wote vão watamuitikia. responder And a the big ele. question E a yesterday grande swali pergunta lililokuwa hapo ontem jana then became, tornou-se: lilifanyika in your Christian em salvation, sua katika wokovu salvação wako wa Kikristo, as the cristã, modern day como uma church, igreja kanisa desse leo dia hii, do you moderno, recognize the voice of você Jesus? reconhece a voz de unatambua sauti ya Jesus? Yesu? Have you recognized the voice of the Você Lord? tem reconhecido a voz do Senhor? In other words, are you the sheep of Christ when he says, my sheep Em know outras palavras, você é uma ovelha de Cristo, porque ele diz que as ovelhas dele me me? And that's conhecem. where I want to begin E today. é aí que eu Hapo quero ndipo começar tunataka hoje. kuanzia leo hii. I want to begin with the book of John chapter 10. Eu quero começar no livro de João, capítulo 10. Turn with me there, blessed Abram people. comigo lá, povo abençoado. Turn with me to John chapter 10. Abram comigo em João, capítulo 10. And we are going to read quite a bit here today. Nós vamos ler bastante aqui hoje. But verse 14 for now. Mas por enquanto, versículo I 14. am the good shepherd. Eu sou o bom pastor, I know my eu sheep, conheço as minhas ovelhas and my sheep know e as me. minhas ovelhas me conhecem. And if you jump to verse 27, E se você pula para o versículo 27, ele diz: my sheep listen to my As voice, minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço and they e follow elas me. me seguem. So he says that his voice, Então ele está dizendo que a voz dele, his sheep, as ovelhas dele, recognize his as voice. ovelhas dele reconhecem a voz In other words, dele. he Em says outras palavras, ele está dizendo That the sheep of que as Christ ovelhas de Cristo have only têm one somente shepherd, um pastor. and they recognize only a specific voice. E elas reconhecem apenas uma voz And right there you específica. have a problem with the E present já church. logo aqui você tem um problema com a igreja deste dia Right there you have a presente. problem with the present Já logo generation. aqui você tem um problema com esta geração presente. Por quê? When you look at the happenings Quando in the você house vê of os the Lord today, acontecimentos na casa do Senhor hoje, you find that she's listening to another você voice. descobre que ela está ouvindo outra voz. And that's why she is E é por unholy. isso que ela não é santa. And yet on that day, Entretanto, naquele dia, the Lord himself will o come down próprio Senhor vai descer with a loud como command. grande He alarido. will shout to the sheep. He will talk to Ele the vai sheep. gritar para as ovelhas, ele vai falar com And as they will all ovelhas. hear him. E elas vão todas And they'll be ouvi-lo caught up e with him. serão levadas por ele. Elas vão responder a ele. That is where the problem É is. aí onde está o problema. Are you the sheep of Christ? Vocês são as ovelhas de Cristo? Because he's saying Porque ele here, está dizendo aqui, in 27 as we begin, no 27, onde nós, my sheep no versículo 7, listen to my ele diz: voice, As minhas ovelhas conhecem a minha I know voz, them. eu as conheço and they e follow me. elas me seguem. In other words, he's Em outras saying palavras, ele está dizendo that his que as sheep, ovelhas dele, he has tended them so well when they ele are cuidou tão bem delas enquanto elas eram cordeirinhos, ele as carregou, ele as carrega.
And when they are little quando lambs, eles são cordeirinhos. and walk E with ele them, anda com elas. and he defends them E at ele night. defende elas de noite. When they see something wrong, they run E towards him. quando elas veem alguma coisa errada, elas And he correm goes para there with a ele. stick to chase that leopard. Então, e ele vai perseguir aquele leopardo. And so, Então, in so doing, the sheep have known him. então, quando ele faz isso, as ovelhas o And that conhecem. bonding, they are bonded with him. Isso as their significa savior, que elas as their estão shepherd. unidas com ele, como seu salvador, como seu pastor. I don't know whether Tengamana is to separate, so she's translating something else. But this is amazing. He's saying that his sheep listen to only a specific Ele está voice. dizendo que as ovelhas dele ouvem somente uma His voz voice. específica, a dele. To the Até o extent ponto that if another shepherd goes to que se them, algum outro pastor vai até that is eles, what he's implying é isso que here. ele está querendo dizer John aqui. 10:27. Em João When he 10:27. says, my sheep Quando know ele my diz, voice. as minhas ovelhas conhecem a minha voz. In other words, Em he's outras saying palavras, ele está dizendo that if another shepherd goes que to se them, outro pastor vai até elas, they'll run elas vão away. fugir. Has this church run away from another shepherd? Esta igreja tem fugido do outro pastor, Instead, she has gone to another mas, shepherd. ao contrário, elas têm ido ao outro pastor. And so, John chapter Então, 5. João capítulo 5. Let's start from John chapter 5. Vamos começar em João capítulo 5. And he E ele says, diz, John 5:24. João 5, 24. We can even start it 28. Vamos começar no 28. Even 24. He says, 24. Verily, verily, I say unto you, Em verdade vos digo, whoever hears my word todo aquele que ouvir as minhas palavras and believes him who e sent me, crer naquele que me enviou, he has eternal tem life vida eterna. and will not be E judged. não será julgado, não será condenado. Ele diz, todo aquele que ouve, Meaning on that day, significando que naquele dia, not everybody nem will hear. todos ouvirão. Not everybody will hear the voice of the Nem shepherd. todos ouvirão a voz do pastor. So blessed Então, people, povo abençoado, as we talk about the coming of the enquanto Messiah, nós falamos a respeito da vinda do Messias, there is a very important conversation the Lord has opened up há uma here. conversa muito importante que o Senhor abriu aqui. And the E o Lord Senhor says diz that his que as sheep, ovelhas dele, the ones he's coming for, aquelas pelas quais ele está vindo, they will not subscribe to another elas shepherd. não vão se submeter a outro pastor. And so the Lord is Então o asking, Senhor está perguntando, has the church of this generation a igreja desta geração refused to subscribe tem se recusado a se submeter to the wicked aos shepherd? pastores perversos malignos? Because we know Porque nós sabemos that there is a wicked que shepherd há pastor maligno who is marauding around que está rodando por aí, que está saqueando a igreja e está mentindo para a igreja. and right E now agora mesmo, he's shepherding them to another ele direction. está conduzindo-as, pastoreando-as para outra direção. Hallelujah. Aleluia. So step by Então, step. passo a passo. The book of Matthew chapter 2 O livro de Mateus, capítulo 2, verse 6. versículo 6. Matthew chapter 2 6, blessed. Mateus 2, 6, povo abençoado. He says Ele this. diz isto. He says, Ele diz, but you Bethlehem mas tu, Belém, in the land of na Judah terra de Judá, are by no means least among the rulers of de Judah. forma alguma és menor entre as principais cidades de For Judá, out of you pois de ti will come a ruler virá o líder who will shepherd my people que Israel. pastoreará o meu povo Israel. So right from the Então, já beginning, desde o início, Jesus, our Lord, Jesus, nosso Senhor, the greatest o name maior nome that he was que given foi dado was the shepherd. foi dado a ele é o And the pastor. calling of Jesus E o chamado de to Jesus come and para deliver vir you e te libertar was meant to come
and shepherd foi you. que ele viesse para pastorear vocês. So right from the Então, já beginning, desde o início, he is called the good ele é shepherd. chamado o bom pastor. Revelation chapter 7. as we begin this Apocalipse, introduction. capítulo 7, enquanto começamos essa introdução. Revelation 7:17. Apocalipse 7, 17. It says the Ele following. diz o seguinte, It says, ele diz, for the lamb at the center of the pois o throne cordeiro que está no centro do trono, He's talking about those that have come into heaven. ele está For the falando lamb at the daqueles center que of vieram the para o throne céu. Pois o cordeiro que está no centro do trono will be their shepherd. será o seu pastor. He will lead them to springs of living Ele os water. guiará às fontes de água da vida. And God will wipe away every E tear. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. The biggest name that Jesus ever O got maior nome que Jesus recebeu was the é o shepherd pastor of God's do flock. rebanho de Deus. The O shepherd pastor of God's das sheep. ovelhas de Deus. E é por isso Even when he's que quando coming, ele está vindo, ele diz, his sheep know as him. suas ovelhas o conhecem. And we saw in John 10, E nós 27, vimos em João 10, 27, quando ele disse his sheep know his que as voice. ovelhas dele conhecem a sua voz. And that tells you Isto te diz they cannot subscribe to any other que elas voice. não podem se submeter a nenhuma outra That is voz. amazing. Isto é espantoso. When you read that and look at the Quando present você time, lê isto e olha para a igreja deste dia presente. she's being shepherded by a wicked Ela está shepherd. sendo pastoreada por um pastor iníquo. Let us just see how the Bible calls Jesus. the Vamos shepherd. ver como que a Bíblia Great shepherd chama of Jesus, o we the pastor, sheep. o grande pastor de nós, as ovelhas. The great shepherd of the Lord's O flock. grande pastor do rebanho de Deus. 1 Peter chapter 2. O livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Peter chapter 2. 1 Pedro, capítulo 2. It says from verse 25. A partir do versículo 25. The Bible called Jesus the shepherd, the good shepherd, the great shepherd. A Bíblia chama Jesus de o pastor, o bom pastor, o grande What a pastor. wonderful election for Que us grande eleição para nós, to be the sheep of his de flock. sermos ovelhas do rebanho dele, That he be our que ele shepherd, seja o nosso pastor, because he is the good porque shepherd. ele é o bom pastor. There is another A shepherd razão, that is currently a shepherding razão the church. pela qual os outros pastores estão pastoreando a igreja agora em outra direção. But I'm talking about Mas Jesus. agora estou falando de Jesus, o nosso bom pastor. He says, Ele diz, 1 Peter chapter 2, 25 says, 1 Pedro 2, 25, ele diz, for you are like sheep going pois astray. vocês eram como ovelhas desgarradas, Now you have returned to the shepherd mas agora vocês voltaram para o and pastor overseer of your e soul. bispo das vossas almas. And so today we are going to look at the Então following. hoje nós vamos olhar o seguinte. When the Lord Quando o says, Senhor diz, I am the good shepherd, eu sou o bom pastor, my sheep know as me, minhas ovelhas me conhecem and I know e them. eu as conheço. What does it mean when the Lord says he is the O good que é que o shepherd? Senhor quer dizer quando ele diz que ele é o bom pastor? What is he doing to the church O que é now? que ele, Doing for o que é que ele us? está fazendo para a igreja agora? And then, Então, what are the features? quais são as características? The As characteristics, características, the a identity identidade of that daquela church igreja that is called the sheep of que é Christ. chamada ovelhas de Cristo. The church that he will come A down igreja para a qual ele vai descer as a good como bom shepherd pastor. and call E ele them, os chama. and they will all live. Those in the graves will wake up. Então, aqueles todos vão, os que estiverem nas sepulturas vão acordar. Aleluia, naquele dia poderoso. E aqueles que estiverem vivos serão trasladados, e indo para casa, deixando a terra. Então ele diz, as minhas ovelhas. Quais são as características desta igreja? Em outras palavras,
palavras. A igreja that I saw climbing the que eu stairs. vi subindo os degraus. Who is she? Quem é ela? Can we see her on the earth? Podemos vê-la na terra agora? Who is that Quem é aquela igreja that I saw que eu going vi subindo? up? And when he E says quando ele diz that my sheep know my que as voice, minhas ovelhas conhecem a minha voz, in other words, they listen to em my outras voice. palavras, elas ouvem a minha voz e elas correm para mim. Quando eu as chamo, elas When vêm. another shepherd comes, Mas they quando run away. outro pastor chama, elas fogem. But they say, my sheep know Por my isso ele voice. diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Meaning they know his Significando que elas conhecem a voz dele. Elas ouvem a voz dele e respondem, obedecem. voice. So we are also going to Então look nós também vamos observar at what does it o mean que é que significa to listen to the voice of the ouvir a Lord. voz do Senhor. Em outras palavras, Who is the quem church é a igreja that is currently listening to the que voice of the está Lord? atualmente ouvindo a voz do Senhor? That beautiful rapture Aquela church. igreja, linda igreja que será arrebatada. Aleluia! And so that is the span of the spectrum we're going to Então, cover é tonight. este o que é que nós vamos olhar nesta noite. But we see that the Bible Mas nós vemos que a Bíblia, decorates Jesus ela decora Jesus as the good como shepherd. bom pastor. The same book of First O Peter, mesmo livro de 1 Pedro, chapter 5, capítulo 5, verse 4. versículo 4. And he says, Ele diz, and when the chief shepherd, e and when the chief E shepherd quando o Supremo Pastor se appears, manifestar, you will vocês receive receberão crowns of glory coroas de glória that will never fade que away. nunca vão ser destruídas, jamais murcharão. Então o pastor virá To his para as sheep. suas ovelhas And he e ele says, diz: I am the Eu good sou o shepherd, bom pastor and I know e eu my sheep conheço that are as on the minhas earth, ovelhas que estão na terra. and my E sheep as know minhas me. ovelhas me conhecem. My As sheep minhas ovelhas know my conhecem voice. a minha voz. Surely he's coming for his Certamente ele está vindo para as suas ovelhas. sheep. And so the question is Então going a to be, pergunta então será: in all your Christian em toda a salvation, sua salvação cristã, are you the sheep of vocês Christ? são as ovelhas de Cristo? The one who Aquelas says, de quem ele diz he knows que ele them, as conhece e elas o conhecem. and they know his E elas voice. conhecem a voz dele, o que significa? They listen to a specific voice, the voice of the Elas Lord. ouvem uma voz específica, a voz do Senhor, ponto. Could it be Poderia true ser verdade that the church of this que a generation igreja dessa geração, has actually listened to na another verdade, voice? está ouvindo outra voz? And if that E be se true, poderia tonight, ser verdade que we have nessa repentance noite, here. que hoje nós temos arrependimento aqui, para que possamos voltar Being the sheep of his a flock. ser ovelhas do rebanho dele. I tell you, Eu lhes digo, Hebrews chapter 13. Hebreus capítulo 13. How the Bible, I'm just beginning with this little introduction. Eu estou here. começando com essa pequena introdução aqui. How the Bible decorates Como que a Jesus, Bíblia decora, condecora Jesus. E diz that he is the great que shepherd. ele é o grande And you pastor. can see E now, vocês podem ver agora. he says the shepherd will Ele come diz que o pastor virá with com crowns, coroas, crowns of coroas de glory glória, that are not gold plated. que não são cobertas com ouro. Sabe que aquelas que eles colocam ouro em cima, passam um tempo, elas perecem. Mas agora são coroas eternas, de glória eterna. Aleluia! Então hoje nós vamos até a meia-noite e um pouco além, porque há muito para cobrir. Hebrews 13, Hebreus 13, verse 20. versículo 20. 20 e 21 é suficiente. Ele diz It says, now may the God of peace, que o Deus da paz, who through the blood
of the eternal que covenant, pelo sangue da aliança eterna brought back from the dead our Lord Jesus, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor the Jesus, great shepherd of the o sheep, grande pastor das ovelhas, the greatest o name maior nome that Jesus was given by que the foi dado a Jesus pelo Pai, is the great é o shepherd. grande pastor. Talk about tending Isto his fala sheep. de cuidar das ovelhas. So then let us go back to the book of John chapter Então 10 vamos voltar lá no livro de João, capítulo 10, and e slowly lentamente begin to understand começar a entender who is this good quem shepherd? é este bom pastor. What O does he que é do que ele faz that defines que o him define as the como good bom shepherd? pastor? And is there another E shepherd? se há um outro pastor, What does the other o shepherd que é do? que o outro pastor faz? Let us go to John chapter 10 in this beautiful sweet Vamos gospel. em João capítulo 10, neste lindo e doce This evangelho. gospel is so sweet, it's Este like honey. evangelho, ele é tão doce como o mel, Sweeter than mais honey. doce do que o mel. The gospel that takes people to the glorious kingdom O of God. evangelho que leva pessoas para o glorioso reino de Deus. The only book that's the living book of O the earth único livro que é o livro vivo na terra, that must be que tem fulfilled. que se cumprir. So the book of Então, John o livro de João, chapter 10. capítulo 10. Let's just begin reading all through, then I'll pick for you some verses. at the end Vamos of it. começar a ler todo, então vou pegar alguns versículos. It says, very truly I tell you, Ele verse diz no 1. versículo 1, eu lhes John asseguro, chapter 10 verse 1. Very truly I tell you, Pharisees, eu lhes asseguro, fariseus, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, todo aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, but climbs by some other way, mas sobe por outro lado, is a thief and a robber. é ladrão e assaltante. E o que ele faz? They climb on the Eles wall. sobem o Then muro. they run along the Então wall. eles correm pelo muro. And they jump into the houses and break into the Então houses. eles entram na casa e eles invadem a casa. They climb on the wall, so they run up on top along the Então wall. eles sobem no muro. You can see them running around the Você wall. pode vê-los correndo ao And they redor are- do they are muro. Jumping in and invading house. Another group jumping there. Então He says eles they are pulam robbers, para they are dentro, thieves. invadem as casas. Então ele chama ladrão e assaltante. They are Eles thugs. são bandidos. Ni wezi. They are Eles são thieves. bandidos, ladrões. So he's Então ele saying está dizendo that there are two types of que há shepherds. dois tipos de pastor. Is the present day church aware A igreja desse dia presente sabe disso porque ele diz that he is the good que ele shepherd é o bom pastor. and his known know E- him. His own E know aquele him. que são dele o conhecem. Verse Versículo 2. Ele He says, diz: the one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. The gatekeeper opens the gate for O him, porteiro abre a porta para ele. and the sheep listen to E his as voice. ovelhas ouvem a sua voz. Ai! Look at what Jesus Olha o que is saying. Jesus está dizendo. At that time in Naquele Israel, tempo em Israel, when the shepherd enters into the Quando- pen, into the place where they are kept for the quando night, o pastor entra ali no aprisco, no lugar onde as ovelhas ficam de noite, ele fica na porta. and he calls E ele them, as chama. and it's E é amazing surpreendente. because you Porque see, você vê, they used every community. eles usam toda a comunidade. Every community used to have a specific place Cada comunidade costumava ter lugares that específicos they cordoned out para onde, and built a cafe aonde eles faziam um cercado com um so portão. that there was only one Então access. havia somente um acesso. And Então, so there were different flocks inside haviam there. diferentes rebanhos dentro daquele That aprisco. household
That clan has his sheep Então, here also. aquele clã tinha um aprisco aqui. Shepherd has also his Então, sheep o here. outro pastor também tinha as ovelhas dele aqui Kwa dentro. hivyo, When a shepherd Então, came, quando um pastor vinha, the gatekeeper opened for him. aquele que guardava o porteiro, ele abria para ele. Because he simply stood at Mas the era door. surpreendente, porque ele simplesmente And he ficava na called his porta sheep. e ele chamava as suas And he ovelhas. knows them by E ele name. as conhece pelo So nome. he called Então, his ele sheep. chama as ovelhas dele. It was something close to a Era wonder. algo assim, quase que uma grande maravilha. Por quê? Only his sheep Porque responded. somente as ovelhas dele respondiam e corriam para ele. Towards him and gathered around Elas him. corriam para ele e ficavam todas reunidas ao And the redor sheep dele. of the other shepherd never moved. It E was as amazing. ovelhas dos outros pastores nem se moviam. Era impressionante de ver. They remained. Elas ficavam lá. They never Elas moved. nunca se They moviam. cannot recognize Elas this não voice. podiam reconhecer esta voz. But these sheep Mas here, estas ovelhas aqui, the o flock, rebanho, the sheep of his as flock, ovelhas do rebanho dele, when he stepped in quando at the ele door, saía para fora da porta and he called e them, ele as chamava, "Hey," so whatever he said, o que quer que ele dissesse, and they came running because they recognized elas his voice. começavam a correr porque reconheciam a voz dele. All of them, none of them remained. Todas elas, nenhuma ficava para But trás. the ones that are not Mas his aquelas que não eram dele, did not attempt elas to nem come. tentavam vir. And then when E they quando came, elas vinham, then he began to walk então like ele this. começava a andar assim. It's a wonder É because you see maravilhoso, thousands of them porque following. você via milhares seguindo ele. Hundreds of them following. Centenas seguindo ele. Thousands of them following him Milhares seguindo-o. as he takes them to green Enquanto ele as leva para pastos verdejantes e águas de and descanso. watches them and carries Então them ele in the land. cuida delas e carrega os cordeirinhos. Uau! Uau. So that is what he's trying to Então é describe here. isso que ele está tentando descrever aqui. That on the day when Que he no comes, dia quando ele vier, only his sheep somente as ovelhas that dele recognize his voice, reconhecem a voz dele. that have submitted to his shepherd. Aquelas que são submissas ao pastoreio dele. Quando ele grita no céu, Only them somente respond. elas vão responder. As outras igrejas That are subscribed to another que se shepherd. submeteram a outro pastor, Right now they cannot even recognize the voice. já agora elas não conseguem reconhecer a voz. Mas a outra igreja They will not be able to recognize não his serão voice. capazes de reconhecer a voz dele. Então elas não vão se mover. They will simply Elas vão simplesmente ficar lá na terra. Bom, eu lhes digo. And this is so powerful. E isso é tão poderoso, é uma conversa tão poderosa para a igreja deste dia presente. Por que é que eu estou dizendo que isso é tão poderoso? Porque If you just follow a little bit se backwards você for um pouquinho para trás and go to John e chapter você 9, for a João capítulo 9, this conversation with the Pharisees esta conversa com os fariseus is so relevant today é inside the church. tão Today. relevante hoje dentro da igreja, hoje. When the rapture Quando is o arrebatamento está próximo. Por quê? Porque if you just retract a little bit, you rewind to John se chapter você 9, voltar um pouco a João capítulo 9, Jesus had appeared apareceu and he had healed a blind e ele man. tinha curado um homem cego. He had opened the eyes of a man born Ele tinha aberto sitting there begging os olhos de um homem que havia nascido totalmente cego e que estava sentado lá mendigando todo dia. begging every day. There is nothing the society could do to help. Mendigando todos os dias. Não havia nada que a sociedade poderia fazer para ajudá-lo. A única coisa que a sociedade podia fazer Is to drop a few pences, a few coins. seria jogar Where he's algumas begging from. moedinhas para ele, lá naquele lugar onde ele estava mendigando. And Ai, Jesus, the o good bom shepherd, pastor, my o meu Lord, Senhor, he went and he opened
the eyes of the blind Ele man. foi e abriu os olhos do homem cego. And it started up a E conversation. então ali começou uma They conversa. began a debate and an Eles argument. começaram um debate e um argumento. Por que ele fez isso? Are you not the blind man that used to Mas sit você there? não era aquele cego que costumava ficar sentado They lá? threatened to throw the parents out of the Eles synagogue ameaçaram jogar os pais do cego para fora da sinagoga. because they had considered Jesus to be a sinner and a Porque criminal. os fariseus tinham considerado Jesus um pecador, um They criminoso. always took Jesus as a sinner, a criminal. In fact, later we're going to read. Na they verdade, also eles said he's sempre demon-possessed. consideraram Jesus como um pecador, um criminoso, e depois é pior, eles o consideraram como um possesso de demônio. Então, repentinamente, aquele que eles chamavam de criminoso, aquele que eles chamavam de possesso de demônios, e confuso, e o que é que quer que seja, qualquer que seja o nome que eles colocaram nele, tantos To nomes, insult him. para insultá-lo, para abusá-lo, para caluniá-lo. Repentinamente, He's the one who has ele é come aquele to que redeem veio the society. para He has redimir opened a sociedade, the eyes of a totally blind man that they were stranded with. ele abriu os olhos de um homem totalmente cego com o qual eles estavam ali embaraçados, que estava dando trabalho Nobody para in that todo mundo. society has the authority or power to open the eyes of a blind person. Quem or raise pode a ter cripple. autoridade para abrir os olhos de uma pessoa cega ou de levantar um aleijado? Quem na sociedade? And they used to call Jesus a sinner. E eles costumavam chamar Jesus de um pecador, um criminoso. And we're going to read, they say demon E nós possessed. vamos ler, eles o chamavam de possesso de demônios. That is the one Então now este é aquele agora, who now his que work. agora as obras dele. And that's why E é I'm por saying, isso que eu estou dizendo, men may say what os they homens want, podem dizer o que eles quiserem, but it is the anointing. mas é a unção, aleluia! A unção que faz a diferença. É a unção that establishes que estabelece that this person is que from esta God. pessoa é de Deus. It is the E é a unção that que establishes estabelece God's approval. a aprovação de Deus sobre esta pessoa. So it became a Então challenge tornou-se um desafio para eles. Eles foram desafiados because they realized, porque eles wow, entenderam, uau, this is an act of isso God. é um ato de Deus. But because they were Mas evil, porque eles eram maus, they refused to believe, they refused to receive the eles miracle. se recusaram a receber o They milagre. became the enemies of the Eles se anointing. tornaram os inimigos da unção. Não! They refused to receive the miracle was too O big. milagre foi grande demais. They asked him, you tell Eles us, perguntaram, diga-nos, who opened quem your abriu blind seus eyes? olhos cegos? Is this sinner, this criminal, this demon possessed? É este pecador, este criminoso, este possesso de demônio? E ele disse, You know, his parents feared to be thrown out você of sabe, os pais dele estavam com medo de serem expulsos da And so they said, no, sinagoga. go ask him, he's over E here. eles então falaram, não, pergunte para ele já tem idade But para when they responder. asked him, Mas quando eles perguntaram para o cego, é surpreendente. Because Por quê? O cego disse, all these things you are tudo saying, isso que vocês estão falando, whether he's a sinner, demon possessed, se ele é pecador, possesso de demônio, o que quer que seja, isso eu não sei. but all Mas I o know que eu sei is that I é was que eu blind, era cego, but now mas I can agora eu posso ver. And I want to ask you, people E eu of quero Israel, perguntar para vocês, povo de I Israel. want to ask you, Eu quero Pharisees, perguntar para vocês, I fariseus. want to ask you, the people of Eu this quero land, perguntar ao povo desta terra. can God use a sinner Acaso Deus pode usar um pecador to do such a para holy fazer work? uma obra tão santa? For many Por years, muitos anos, you know vocês me conhecem. I was stranded with Eu you estava here, aqui dando trabalho para vocês, totally blind. totalmente And cegos, nobody could e help. ninguém podia abrir os meus olhos. He Ele challenged os them. desafiou. Então, This conversation in John chapter esta 10 conversa em João capítulo 10, about the a good shepherd, respeito do bom pastor, it comes in the background of that ela argument. tem como pano de fundo este argumento. When they Quando eles se refused recusaram to a receive the anointing. receber a unção, They eles se refused recusaram to receive a the healing. receber a cura. They turned
into the enemies of Eles the se anointing. tornaram inimigos da unção. Por quê? The anointing is very challenging. A unção é muito When the desafiadora. anointing is so Quando a great, unção é tão grande assim, it testifies against the ela liars. testifica contra os mentirosos. And we have seen the E nós temos visto a mesma coisa aqui no Quênia e globalmente. all of a sudden the church Repentinamente, a igreja that has been saying, Lord, send que, the cloud. que tem dito: Ah, Senhor, envia sua nuvem. Send, come to us in the Desça, cloud. venha até nós na sua nuvem. Lord, we have heard of your Senhor, fame, nós ouvimos a tua fama. how you were Como que tu popular eras popular in the no Old Antigo Testament. Testamento. The great works As you grandes did, obras que tu how fizeste. you came Como tu yourself. mesmo vieste. You E descended tu in your desceste cloud. na sua nuvem. Senhor, Do it faça isso nowadays. nos nossos dias. Renew them in Renova our days. isso They nos sing nossos that song dias. unto the Lord. Oh, They are asking Jehovah to eles descend. estão pedindo Jeová para descer. But when the Lord now sends Mas one quando o Senhor agora envia that stands que on the fica de altar pé no altar and speak with God the Father openly, publicly. e fala com Deus Pai abertamente, publicamente. You don't have to put it. Talk openly and É, publicly. abertamente, publicamente. And call E o him. chama. And he gathers the whole E então ele earth reúne a terra inteira that they may hear para- him calling para que him. eles possam ouvi-lo chamando-o. That when he finishes that Para que broadcast, quando ele terminar aquela transmissão, o mundo inteiro may get to possa know saber that guy in Nairobi que aquele Kenya, homem em Nairobi, Quênia, has called God. chamou Deus. So let us wait. Então and see. vamos esperar para ver. E então, When the Lord quando o decides, Senhor desce, December 22nd, em they're 22 de showing it right now. dezembro, eles vão mostrar agora, As he was called, quando ele foi dito para fazer. then again, Então, novamente, ai, they have turned into enemies of the eles se anointing. tornaram inimigos da unção. They say, no, this guy is a Eles sinner. disseram: não, este homem é um pecador. Isn't Bible repeating? Acaso a Bíblia não está se repetindo? Ai, This is isso é amazing. espantoso. Então, The a conversation conversa about the good a shepherd respeito do bom pastor was estava happening acontecendo in the background como pano de of a fundo big de uma contestation, grande contestação, a big grande argument. argumento, grande confronto. You tell us, Você nos diga, you of age. você já tem idade. Are you not the blind man we kept seeing? Você sabe, você é aquele homem que nós costumávamos ver lá? Ele disse: sim, sou eu. So you Então tell us, diga-nos, who opened quem your abriu eyes? seus olhos? And how did he E do como que ele fez isso? it? In other words, it has defeated us Em many outras years. palavras, ele nos derrotou por muitos And then he anos. says, it is Ele Jesus. disse: é Jesus, It is the é Lord o Senhor Jesus. Jesus, It is the man é called um homem Jesus. chamado It is Jesus, the Son of é o filho David. de Davi. Aleluia! And then they said, you shut E down. eles disseram: Shut up. cala a boca, fica quieto, Shut down and shut fica up. quieto, cala a boca. You seem to be one of his Você disciples. parece que é discípulo dele? Sai daqui. They E turned. eles, They turned into enemies of eles the se anointing. tornaram inimigos da unção. And then E então Jesus Jesus now engages. agora fala com eles. Because they had Porque believed eles tinham crido over the durante years os anos that they are the shepherds of que Israel. eles eram os pastores de Israel. And then now Jesus Então comes. agora Jesus vem, My o Lord, meu Senhor, my Lord Jesus o meu appears. Senhor Jesus And all aparece. the other shepherds are E agora ravished. todos os outros pastores foram tirados fora. And he gets up Então ele levanta and he tells e ele the diz Pharisees para os fariseus that I am the que good shepherd. eu sou o bom pastor. So now you understand Então the agora background. vocês entendem o pano de fundo. Because Por quê? it was happening and it's right now. Estava acontecendo como But agora. right now,
Agora está acontecendo a mesma coisa, porque ele está dizendo que aqueles pastores, com suas ovelhas, eles deram meia volta e se tornaram inimigos da unção. E se você olhar a igreja hoje, há pastores e há igrejas que essencialmente se tornaram inimigos da unção. A Bíblia está se repetindo. Então o Senhor diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem. E naquele dia do arrebatamento, o grande pastor vai dar um passo à frente, ele vai sair e vai chamar as suas ovelhas. E somente as ovelhas dele vão correr para ele naquele dia. É surpreendente, porque há poucos dias atrás eu vi este sonho, certo? Naquela visão. Quando os dois pastores, quando os dois profetas estavam andando e todas as ovelhas seguindo ele, então ele os conduziu para o Messias. Então o Senhor até falou na minha esquerda. Quando eu olhei, eu vi o outro profeta como 1 metro de distância, assim. Ele chamou a minha atenção. Então eu pude ver os dois profetas. E as ovelhas estavam seguindo através do céu, assim. Eu vim ao vivo até vocês. Então é surpreendente. Então, quando a glória era tão imensa, era lá onde o Messias estava, então eles foram até o Messias. Mas é surpreendente, porque ele diz: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Então ele vai ficar na porta do céu, e ele vai dar um grito para as suas ovelhas. E todas elas que têm estado debaixo do pastoreio dele, que têm se submetido todo este tempo à voz dele, somente eles vão se levantar e vão em direção ao pastor. É surpreendente como as outras ovelhas não vão reconhecer a voz dele naquele dia. Então esse era o pano de fundo sobre o qual que o Senhor estava tendo a discussão a respeito do bom pastor. E vocês veem que isso está se repetindo hoje. Há igrejas na América, eles pensavam que viria da América. Mas quando o Senhor decidiu fazer isso nas pobres vilas da África, agora vocês se sentiram desafiados e vocês deram meia volta e se tornaram inimigos da unção. Então ele veio aqui para dizer: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3 de João, capítulo 10. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Uau! Significando, ele anda na frente delas. E as ovelhas confiam nele. Elas o amam. Elas conhecem o cuidado dele. Já desde que eram cordeirinhos. Ele anda na frente. E todas elas seguem ele. Quão lindo naquele dia enquanto vocês estão entrando no céu.
walking in front and you're all following. andando na frente, todos vocês seguindo-os, recebendo vocês no céu e então conduzindo vocês para o reino. What a beautiful day Ah, that will que be. dia lindo este I será! cannot wait to Eu see não that day. posso esperar para ver aquele dia. Aleluia! That is the ultimate Aquele é o dia supremo. That is the day for which the Bible Aquele é was o written. dia para o qual a Bíblia foi escrita. That is the Aquele é o day dia for which the Messiah went to the pelo cross. qual o Messias foi para a cruz. Ai! Who can Quem miss it? pode perder isso? E ele diz: The gatekeeper o opens for him, porteiro abre para ele and the sheep listen e to as his ovelhas voice. ouvem a voz dele. He calls his own sheep by Ele name chama as suas próprias ovelhas pelo and nome leads them out. e as conduz. When he has brought out all his own, Depois de conduzir todas as que são suas para fora, ele vai adiante delas. and his sheep follow E as him, ovelhas dele o seguem. Porque they know elas his voice. conhecem a voz dele. Aleluia! Could it be true that the present day modern Poderia church ser verdade que a igreja deste dia presente, moderna, that has taken another road, tomou outro caminho, outra the estrada. road to O unholiness, caminho para a falta de, para a impiedade, impureza, iniquidade o ovo, and e sin, pecado, wickedness. perversidade. That road they are walking, the wide road. Aquelas estão andando, Could it be true estão andando no caminho largo. Será possível que há outro pastor andando na frente when delas? they are following on the E wide eles road? estão seguindo ele no caminho largo? Ai! Today is a moment of wake Hoje é o momento de acordar. This is a moment of revival in your Este é o heart. momento do avivamento nos seus corações hoje. Because the Lord is E o asking, Senhor está perguntando: are you the sheep of vocês Christ? são as ovelhas de Cristo? Church of Igreja Christ de Cristo of do ano de 2020 2020. is the Messiah, your É shepherd. o Messias é o seu pastor? Because if the Messiah is your Porque este shepherd, Messias é o seu pastor, anybody, even those who are not born todos, again, até mesmo aqueles que não são nascidos de novo, they can see eles you. podem te ver. Even those not yet born Até again, mesmo aqueles que não são nascidos de novo, eles podem te ver e saber that this que church, esta igreja, these are the sheep of Christ. estas são as ovelhas de Cristo. Because they are shining the light Porque of elas Christ. estão resplandecendo a luz de Cristo. Listening to the Elas voice of estão Christ. ouvindo a voz de Cristo. E então, You can see the image of Christ você in pode them. ver a imagem de Cristo nelas. They are Elas holy. são santas. Elas são justas. They are women and As men holy and mulheres se long. vestem com santidade, com roupas They cover longas. themselves with Elas se honor. cobrem com honra. Because they are the Porque sheep of elas são as Christ. ovelhas de Cristo. Because the Lord is Porque o leading. Senhor as está conduzindo. Jesus can only lead Mas to Jesus só holiness. pode te conduzir à santidade. And so my Então a question minha pergunta é: is, in the many years em of salvation, todos estes anos de salvação, modern day church, essa igreja de hoje, is the Messiah your o shepherd? Messias é o seu pastor? Em outras palavras, Who is your quem é shepherd? o seu pastor? Why are you Por wallowing que in que sin? você está rolando no pecado? Who is your Quem é o shepherd teu then? pastor, então? Por quê? If my Lord Se o Jesus meu Senhor Jesus were to be your fosse o shepherd, seu pastor, I would see you this late eu in the veria vocês nessa hora tão tardia do dia, quando o tempo acabou assim, I would see you walking eu in the veria morning. vocês andando em santidade. Even non-born Até again. mesmo os que não são nascidos de novo, eles podem ver. They said that Eles dizem, aquela igreja is the church é a of Christ. igreja de Cristo. That church Aquela igreja is é holy. santa. Aquela igreja é nascida de novo. Did you understand what Jesus is trying to do Vocês here? estão entendendo o que Jesus está tentando fazer He's aqui? dividing the whole earth
into Ele two. está dividindo a terra inteira em dois. Those who are his sheep, Aqueles que são as ovelhas dele, know que his voice, conhecem a voz dele, and the e a Bible Bíblia diz, Na Bíblia inasema, and he walks e ahead of ele them vai adiante delas, e elas o seguem, fuata. because they know his porque elas voice. conhecem a voz dele. Do you know the voice of the Você Lord? conhece a voz do Senhor? I see what Eu vejo que vocês são modernos demais. when the Lord Quando o rebukes you, Senhor te repreende, you say, no, I'm not. você preaching." diz, não, agora eu já desisti. Estou saindo deste ministério. When the Lord Quando o rebukes Senhor you, te repreende, you are going to another church where you are allowed to do você vai everything. para outra igreja onde te é permitido fazer tudo o que você quiser, porque é pecaminoso. Então a minha pergunta é, o Messias é o seu pastor? Is the Messiah you O are serving? Messias é o seu pastor? A minha pergunta é, Do you know the voice of você the Lord? conhece a voz do Senhor? And have you followed the voice E of the você Lord? tem seguido a voz do Senhor? The O coronavirus coronavírus was prophesied more than 4 years foi ago. profetizado há mais de 4 anos atrás. The Lord Os gafanhotos were prophesied foram profetizados April em 2019. abril de 2019. The Zika O virus Zika vírus was prophesied in Rio foi de Janeiro. profetizada no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ah, diga-me, The Ebola was o prophesied. ebola foi profetizado. The cripples Os are aleijados estão andando. Um único decreto. Now we are celebrating E agora nós estamos celebrando o Transmara, a new cripple that just um walked novo recently. aleijado que andou recentemente. At my decree Pelo here. meu decreto aqui. So my Então a question minha is, pergunta é, it is so e é obvious. tão óbvio, Do you know the voice of vocês the Lord? conhecem a voz do Senhor? Church of Igreja de Cristo. God, have you followed the voice Você of the tem Lord? seguido a voz do Senhor? Or you have followed the voice of Ou você another? tem seguido a voz de outro? Lembre-se, You don't have to be a você genius não tem que ser um gênio to para realize entender that que a the church igreja is following another está sheep. seguindo outro pastor. Their conduct, A conduta deles, their pastors, os pastores deles, their type of o worship, tipo de adoração deles, their a dressing, forma de se vestir, immorality, imoralidade na igreja, nobody ninguém rebukes repreende. Ai! you. Liars, false Mentirosos, prophets falsos profetas lá dentro. there. You don't have to be Você a não genius. tem que ser um gênio para saber When a church is walking the wide quando road, uma igreja está andando no caminho largo, porque she'll be loaded with ela sin. vai estar carregadinha de pecado, carregada de pecado. Everything is accepted Tudo é aceito on the wide road. no caminho largo. But the Mas narrow o caminho estreito, the a igreja that is following the que está Messiah, seguindo o Messias, the great grande pastor, shepherd, and e following está his voice, seguindo a voz dele, aquela igreja, you can você see. pode vê-la. So Então, Jesus, Jesus, are you aware você está ciente that the que Lord o Senhor Jesus, Jesus, by giving this quando ele statement, fez essa declaração, e ele disse that his sheep know que as him, ovelhas dele o conhecem, they know elas his voice. conhecem a voz dele. The Lord essentially divided the O whole Senhor earth essencialmente into two. dividiu a terra inteira em dois. Those who are his sheep Aqueles que são as ovelhas dele, that listen to que his voice, ouvem a voz dele. and E those aqueles who are the sheep of another que são shepherd, ovelhas de outro pastor, the o devil. diabo. E então, Essentially, he said essencialmente ele disse that on que this earth, nesta terra, either you are born again ou você é nascido de novo, and you are under the shepherd who e knows você you, está debaixo do pastoreio de Jesus, or you are not born ou again você at não all. é nascido de novo de forma nenhuma. Ai!
that either you are Ou saved você é salvo, or you are ou unsaved. você não é salvo. You can even be in the Você- church, but you are Você pode unsaved. até mesmo estar na igreja, mas você não é salvo. You can even be in the church Você today, pode até mesmo estar na igreja and hoje you are not e born você again. não é nascido de novo. That is what Jesus É is isto saying que Jesus está dizendo aqui. Em um tempo como esse, when the quando o rapture is near. arrebatamento está próximo. Ai! Did you understand? Vocês entenderam? And E he ele said diz Na anasema that those who rejected his que anointing aqueles que rejeitaram a unção dele, upako wake, in John em chapter João 9, capítulo 9, sura ya tisa, those who contested his miracle, aqueles que contestaram o milagre dele, miujiza yake, they were angry that he opened eles blind estavam eyes. com raiva porque ele abriu um olho cego. And they called him a E eles o criminal. chamaram de criminoso. They called him Eles o demon-possessed. chamaram de possesso de demônio. Eles o chamaram de pecador. Ele diz: anasema Those are the sheep that they are under the shepherd called é Satan. aquelas são as ovelhas que estão debaixo do pastoreio do pastor chamado Diabo. Ai, ai, I eu tell you, lhes digo, nawaambia, the hour of truth has a come. hora da wakati verdade wa ukweli chegou na umekuja igreja. kwa kanisa. He's Ele está asking, perguntando: Anauliza, who is quem your é o seu shepherd? je, pastor? mchungaji wako ni nani? Is Christ Jesus of Nazareth your É shepherd? Cristo Jesus de Nazaré. Ele é o seu pastor? And if he's E your se ele é o shepherd, seu Wako pastor, yeye ni mchungaji wako. are you able to recognize his você é voice? capaz de reconhecer a voz dele? And if you can E recognize se você his voice, pode reconhecer a voz dele, have you followed você his tem voice? seguido a voz dele? Em outras palavras, Are you born você again? é nascido de novo? Oh, are you Ou saved? você é salvo? Has the blood O washed? sangue te lavou? Are you going Você to está heaven? indo para o céu? Ai, Ai, What a moment. que it is. momento na igreja! gani kanisani? Então, Kwa hivyo, He goes on ele to say, continua anaendelea dizendo: kusema, but they will never follow a stranger. mas eles jamais seguirão o estranho. I Eu love amo Jesus. Jesus! "Penda Yesu." Aleluia! Ele diz: Anasema, His own sheep know as him, suas próprias ovelhas o conhecem and he knows e them. ele as conhece. And he says, Ele diz anasema, they know his que elas voice, conhecem a voz dele e ele está dizendo but they will never ever follow a stranger. que elas nunca, jamais seguirão um estranho. "Geni." Ai! Present day church. A igreja deste dia Are presente. you really the sheep of Christ? Você realmente é uma ovelha de Cristo? Porque o próprio Messias diz Anasema, That his own que as sheep ovelhas que são will dele never ever follow jamais a stranger. seguirão um estranho. "Fuata mgeni." Why have Por you que followed é que a vocês stranger? têm seguido um estranho? Geni. Why have you followed a Por que é que a vocês wicked têm one? seguido o Kwa nini mnafuata iníquo? muovu? The moment of truth has waxed hot in the O church, momento da verdade agora está esquentando na igreja. and nobody can E escape. ninguém vai poder escapar. It is going to be a night of Vai ser repentance. uma questão de arrependimento. Uau! Uau! The whole earth is tuned A in here. terra inteira está sintonizada aqui. And we are number 4 globally in terms of what the E nós providers are giving us. somos o número 4 globalmente pelos provedores. This broadcast is going to billions globally. And Jesus is asking, are you born E again? esta transmissão está indo para bilhões globalmente e Jesus está perguntando: você é nascido de novo? O coronavírus que vocês estão vendo, os gafanhotos nós vimos, The collapse of the economy. o colapso das economias nós estamos vendo. Mas eu posso fazer uma pergunta? Uliza swali. But are you born again? Mas você é nascido de novo? Porque é só isso que vai importar agora. Nothing else will Nada matter. mais vai Hakuna importar. kitu kingine kitajalisha. That is what he É said. isto que ele está dizendo. Ele está perguntando: Anauliza, Are you a sheep of você é uma ovelha "Je, de Cristo? wewe ni kondoo wa Kristo. Have you followed Você his tem voice? seguido a voz Unafuata dele? sauti yake? There is a Há problem. um problema na Kunayo shida igreja. kanisani. And we need to sort Nós it out tonight. precisamos resolver isso nesta noite. We gotta sort Nós it out vamos tonight. resolver isso nesta usiku wa noite. leo. We gotta Nós have to vamos sort ter it que out. resolver Itabidi tuisuluhishe usiku wa The leo. o moment of momento da Wakati wa verdade. ukweli. E ele diz: Na anasema,
As we enquanto go on. Again, continuamos. that's a beautiful. Let me begin from verse 4 Novamente, again. essa escritura linda. Deixe-me começar do When versículo he has 4 brought them novamente. out, Quando ele foi trazido, all his own, quando ele trouxer todas para fora, he goes ahead ele of vai them, adiante delas and his sheep follow e as him suas ovelhas o seguem, because they know porque his elas voice. conhecem a sua voz. But they will never ever follow a Mas stranger. elas nunca, jamais seguirão o estranho. Na verdade, They will run away elas from him fugirão dele, because they don't recognize the porque elas stranger. não reconhecem a voz dos estranhos. Aleluia! Has the present day A igreja, run away from the a stranger? igreja deste dia presente tem fugido dos estranhos? Ei, Why have you followed por this que é que vocês têm seguido o estranho? And he's E ele está telling dizendo para vocês, you can wear a short você mini pode skirt. usar mini saia. He says, don't worry Ele about diz, that. não se preocupe com isso. And you're walking E você nude. está andando nu. And the idol E as religion, religiões idólatras. they are dressing holier than the children of E eles se Jesus. vestem com mais santidade do que os filhos de Jesus. Ai, They're wearing tight trousers in elas the church usam calças justas na igreja to create lust and para immorality. gerar cobiça e The imoralidade. false prophets Os are falsos profetas estão lá. there. The young men are going to pick girls Os in the jovens estão indo buscar mulheres na igreja. church. The false apostles are preaching Os money falsos there. apóstolos estão pregando dinheiro They are lá. selling the miracles of Eles the estão cross. vendendo os milagres da cruz. Falsos milagres. Então me diga, Why have you followed the por stranger? que é que vocês têm seguido o estranho? Are you really the sheep of Vocês Christ? são realmente as ovelhas de Cristo? Ele diz, na verdade, as suas próprias ovelhas, quando eles veem o estranho, elas fogem dele. Why haven't you run Por away que from é the que vocês stranger? não fugiram do estranho? Ai, What a moment in que the church. momento na igreja! It has waxed hot. Realmente está ficando quente. I told you. Eu disse para vocês que eu nem comecei ainda. We are simply reading the entire Eu ainda scripture estou lendo, simplesmente lendo so toda that a I can start escritura walking you down para the que eu lane. possa começar a caminhar com vocês por esta terra. Walk you through the Andar scripture através da escritura and ask you the e big question. perguntar para vocês grandes perguntas. Are you the sheep the Messiah says? Vocês são as ovelhas das quais o Messias diz. I know my Eu sheep, conheço as minhas ovelhas. and my E sheep as minhas know me. ovelhas me conhecem. And when I come to the E gate quando of eu heaven venho and até o portão do céu e pergunto, I'll simply call ele, them. quando ele vier no portão do céu, ele diz, eu simplesmente vou chamá-las, porque eu conheço o nome delas. E elas me conhecem e reconhecem a minha voz, e elas vão fugir para mim e vão me seguir para dentro do céu. Ai, Are you the sheep vocês of são as ovelhas de Cristo? Is Christ Jesus your É shepherd? Cristo Jesus o seu pastor? Those are the big questions we will address. Estas são as grandes perguntas com as quais nós vamos lidar hoje. That's why I said today we may even end up É 1 por isso que eu disse que hoje talvez nós vamos terminar por volta da 1 da We manhã. have to sort Nós it out. temos que decidir isto. It began with an Começou argument. com um argumento, When he healed the blind quando person, ele curou aquela pessoa cega. and they were challenged. E eles foram desafiados, confrontados, como você vê a igreja desse tempo She presente. doesn't know how to handle Ela these não two sabe como lidar com esses dois profetas. prophets. And we are showing you now at Kisumu when one is transfigured behind. E nós the vamos other. mostrar em So Kisumu it's quando amazing deles because é transfigurado. they don't know how to handle these two Então, prophets. é surpreendente, mas eles não sabem como lidar com esses dois profetas. They're also shocked by the astronomical Eles também anointing ficam chocados pela unção astronômica, that can collide neutron stars, but the two prophets, even to be two, que pode fazer colidir estrelas e nêutrons, mas dá até o fato de serem dois, they don't duplos, know how to handle e that. deles no corpo glorioso, eles não sabem como we lidar are still com showing isso. the two prophets, but this commanding of the cripples from Nairobi in 87 E este comando desde Nairobi para os aleijados, e então em 87 estádios, e os aleijados começam a andar, eles não sabem como lidar com isso. Eles não sabem como lidar com isso. They don't know how to handle the collision of Eles não sabem como lidar million
light years away when the prophets Eles are não already sabem prepared. como lidar com a colisão das estrelas de nêutrons a 520 milhões de milhas de distância. A distância, In earthly em terms, termos human terms, terrenos, em termos humanos, where I went and pushed the aonde eu neutron fui stars. e empurrei as estrelas de nêutrons. And E eu I say disse that one is bigger than que the other, uma almost é 3/4 maior of do the que a other. outra, quase One is 3/4 of the other, one is smaller than quase the other. 3/4. 3/4 of Uma the other. delas é menor do que a outra, 3/4 do And tamanho you da see when outra. it E happened. você vê que quando The aconteceu, scientists said this has changed the conventional knowledge os cientistas about neutron disseram, stars. For the agora first time we mudou found that the o one is bigger. conhecimento convencional sobre as estrelas de nêutrons. Agora nós vemos que uma delas é maior. And we found out that the scientists E os found out cientistas that it was descobriram exactly as I said, 3/4 of the other. They said 0.7. que exatamente como eu disse, que uma é What I 3/4 say do tamanho and da what they outra. calculated, there you Então go. eles calcularam e chegaram no número 0,7. Aí está. Meaning truly I was up there. Significando que verdadeiramente eu estava lá em cima. And that is 520 million light years. Então isso é 520 520 milhões de anos-luz de distância. times 8.3 trillion kilometers. Vezes For you to understand it, to 8,3 perceive it milhões in de this life. quilômetros, para que vocês possam imaginar nesta vida. ili kwamba kwako wewe upate kuelewa katika nyanja ya ulimwengu huu. So you can imagine it's where no man Então can vocês go. podem imaginar que esse lugar homem nenhum pode So ir. that type of anointing they Então cannot este handle. tipo de unção que eles não podem So lidar. they have turned into the enemies Então of eles the se anointing. tornaram inimigos da unção. But because this is God the Father himself operating a ministry Mas here, porque isto é o próprio Deus Pai operando o ministério na terra, commanding and navigating a ministry comandando here. e navegando o ministério na terra, Now they have turned into the enemies of God the agora Father. eles se tornaram Hallelujah. inimigos de Deus Pai. Aleluia! Be careful now. Cuidado agora. What a moment Que in the church. momento na igreja. And E ele he's está saying dizendo Anasema that in fact they run away because they do not recognize a que, na stranger's voice. verdade, eles estão fugindo porque elas não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus used this figure of speech, Jesus usou esta figura de linguagem, but the Pharisees did not understand what he was telling mas os them. fariseus não entenderam o que ele estava dizendo. Therefore, Jesus said Então again, Jesus afirmou novamente: very truly I tell you, verdadeiramente eu lhes digo, I am the gate, eu sou a porta, the gate for the a sheep. porta das ovelhas. All who come before Todos me os que vieram antes de mim are eram thieves ladrões and e assaltantes, but the sheep have not listened mas to as them. ovelhas não os ouviram. He's Ele está saying dizendo something very que dangerous. ele está dizendo algo muito perigoso. This is very dangerous for this Isso é church. muito perigoso para esta igreja. Ele está dizendo That his own que as sheep próprias ovelhas dele have never ever listened to nunca Satan. jamais ouviram Satanás. Ai! Then how about this present E- day church? The E postmodern quanto a church, esta igreja deste dia presente, a igreja pós-moderna, a modern a igreja church moderna, that has followed Satan. Everybody can see. tem seguido Satanás, todos podem ver. She's doing interfaith prayers. Ela está fazendo orações She's mixing ecumênicas, with other preachers of other ela está religions. se misturando com pregadores de And you outras know, Jehovah our God religiões. is the most jealous E eles God. sabem que o Senhor Deus Jeová é um Deus zeloso, ciumento. O nome dele é Deus zeloso. Ai! They have allowed things to happen in Eles the têm house. permitido que algumas coisas aconteçam na They have casa. made women pregnant in Eles the church. têm engravidado as mulheres na igreja. It is Isso very é muito sad. triste. Sometimes they've abandoned their wives and Algumas married other vezes girls eles in the church. abandonaram These are as the suas church. esposas That's when you e know that casaram church is the outra. tabernacle of Satan.
e casaram com outras mulheres na igreja. Assim que você sabe que aquela igreja está seguindo Satanás. Todo o tempo as mulheres estão chorando. Eu trouxe meu marido para a igreja. E aí ele encontrou uma mulher mais jovem e agora ele casou com ela e é a segunda esposa dele. Quando você vê essas coisas acontecendo na igreja e o evangelho do dinheiro está sendo pregado e a corrupção está na igreja, então você fica pensando, são estas as ovelhas de Cristo? Porque o Senhor diz algo muito perigoso aqui para a igreja deste dia moderno. Que mesmo que os outros pastores tenham vindo, as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas nunca ouviram eles. O que é isso? Eu lhes disse. Então nós precisamos realmente ver quem é a igreja que eu vi subindo os degraus no dia do arrematamento. Quando acontecer, eu já vi aquele dia. Mas diga-me, quem é essa igreja que eu vi? E você vê agora ele dizendo que aqueles são as ovelhas dele. E ele está dizendo que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem. Então vocês me digam. Então ele continua dizendo. Versículo 9. So, verse 9 says, I am the gate. Eu sou a porta. Whoever enters through me will be Quem saved. entra por mim será salvo. They'll come in and go Eles out entrarão e sairão and find e pasture. encontrarão pastagem. Verse Versículo 10. The thief O ladrão only comes to vem steal apenas para roubar e matar and e destroy. destruir. I have Eu come vim that they may para have que life eles tenham vida and have it in e abundance vida em abundância and have it in the e full. plenitude. He said to the Ele full. diz em toda a plenitude. I am the good Eu sou o shepherd. bom pastor. The good O shepherd bom pastor lays down his life dá a sua vida pelas ovelhas. The hired hand Eles, is not like the o shepherd. assalariado, o mercenário, não é o pastor das ovelhas e não pertence a ele as ovelhas. Então, He abandons quando the eles sheep veem o lobo, and runs ele away. abandona a Then the wolves ovelha attack e the flock, foge. Então os lobos atacam o devour and rebanho, scatter them. devora e os dispersa. The man runs E away este homem foge because he is a hired porque ele é hand mercenário. and cares nothing Ele for não the se sheep. importa com as ovelhas. Verse 14. Versículo 14. I am the good Eu sou o shepherd. bom pastor. I know Eu my sheep, conheço as minhas ovelhas and my sheep e know elas me. me conhecem. Just as the Father Assim knows como me, o Pai me conhece e eu conheço o Pai and I lay down e my eu life dou a minha vida for the pelas sheep. ovelhas. I have Eu other tenho sheep outras ovelhas that are not yet que of não this são pen. deste aprisco. I must bring them Eu também also. preciso trazê-las. They too will listen Elas to my também voice. ouvirão a minha voz. And there shall be E one haverá flock. um só rebanho e um só pastor. So that's amazing because it's also talking about Israel eventually Então coming. isso é surpreendente. Está falando também de Israel, que também Israel está vindo. Uau! But the question Mas a is, pergunta é, who is the church quem é a igreja that I saw que eu vi climbing up? subindo? When the Lord Quando o showed me Senhor me mostrou the day o of dia do rapture arrebatamento and sent e me me to you. enviou para vocês, Who is that quem church? é aquela igreja And what is her e qual é a identity? identidade dela? Now we are beginning to Agora understand nós estamos começando a entender some few things about algumas that church, coisas a respeito daquela igreja, especially especialmente her
faithfulness to a Jesus. fidelidade Uaminifu dela wake kwa Yesu. para In other com words, Kwa Jesus. maneno mengine, Her unwavering faithfulness to the Em Lord. outras palavras, a fé dela firme, inabalável no Senhor. Ela não ouve outro, ela ouve somente o Messias. peke yake. Ei. Ai. And so, Então, blessed povo people, Na kwa hivyo abençoado, watu wabarikiwa. it goes on. continua, ele continua. So the good Então, o shepherd, bom Kwa hivyo pastor, mchungaji mwema, as we have seen John 10, como 14, nós vimos em jinsi João ambavyo tumeona 10, kitabu cha Yohana 14, sura ya 10:14, ele He says, diz: anasema, I am the good Eu sou o shepherd. bom mimi ndimi pastor, mchungaji mwema. I know eu my sheep, conheço as minhas Ninawajua kondoo ovelhas, wangu, and my e sheep as know minhas me. nao ovelhas me kondoo wangu conhecem. wananijua. And he lays down his life for E his ele sheep. dá a Na sua yeye vida hutoa pelas maisha yake kwa ovelhas. ajili ya kondoo wake. Second Segunda Timothy, Timotheo wa Timóteo, pili, who are quem these sheep? são estas hao kondoo ni ovelhas? kina nani? The book of Second Timothy, blessed O livro people. de Kitabu 2 cha Timóteo, Timotheo povo wa pili, watu abençoado, wabarikiwa. The way time o flies. tempo está Jinsi voando. ambavyo wakati unasonga. Second Timothy, 2 blessed people. Timóteo, povo Timotheo wa pili, abençoado, watu wabarikiwa. Second Timothy. Once we get there. uma vez que nós chegarmos lá, The book of Second Timothy, o chapter livro 2. de 2 Timóteo, capítulo 2. Who are these church that are sheep of Quem é Christ? essa igreja que é a ovelha de Cristo? Kondoo wa Kristo. And then I'm reading 19. and Então eu vou ler o Nasoma 19 e o 19 na 20. 20. Ele It diz, says, Anasema, because he says he knows porque his ele sheep, diz right? que ele conhece as kwamba ovelhas anajua dele, kondoo certo? wake. Second Timothy 2:19. 2 Timóteo Timotheo wa 2, pili, sura 19 e 2, 20. 19 hadi 20. Ele He diz, says, Anasema, nevertheless, entretanto, lakini God's solid foundation stands firm, o firme fundamento de Deus permanece inabalável sealed with e this inscription. selado com essa ukiwa na muhuri inscrição, huu wenye maandishi haya, dizendo, ukisema, The Lord knows those who are o his. Senhor conhece os que lhe pertencem. And everyone who confesses the name of E the Lord todo aquele que confessa o nome do Senhor must turn away from tem sin. que se apartar do pecado, Must turn away from tem que se wickedness. apartar da iniquidade, uovu. Must turn away from tem sin. que se apartar do pecado. Ai! Ai, Ele está dizendo, anasema, He knows ele his sheep. conhece as suas ovelhas. But who Mas are quem these são essas Lakini hao ovelhas? kondoo ni kina nani? Then Então he ele says diz Alafu anasema, that the Lord knows those que who o are his own. Senhor conhece os que são dele. wale walio wake. They have been sealed. Elas foram seladas. He said, Ele diz, nevertheless, entretanto, Hata hivyo, God's solid foundation stands, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. and the Lord has engraved it with the following E o engraving. Senhor escreveu com a seguinte inscrição. He has engraved it with the following Ele inscription escreveu com a seguinte inscrição, that que says, diz, Semayo, the Lord knows those who o are his. Senhor conhece os que são dele. That the Lord knows his O sheep. Senhor conhece as suas ovelhas. E então ele diz, That anybody that confesses the name e of que the Lord, todo aquele que confessa o nome do Senhor, that anybody that confesses is the sheep que of todo Christ, aquele que confessa que ele é, que é ovelha de Cristo, tem que se arrepender e se apartar do pecado and turn away e from se apartar wickedness. da iniquidade. Church of Igreja de Cristo, I have been pleading with you for 17 eu tenho years lutado com vocês por 17 anos and telling you e repent. pedindo para vocês se arrependam-se. Arrependam-se e apartem-se do pecado. Arrependam-se. And you E vocês refuse. têm se You recusado. said you don't want E vocês dizem, nós não queremos arrependimento. Então digam-me, whose sheep are you? de quem vocês são? Que ovelhas vocês são de quem? ninyi ni kondoo wa nani? Ai, Ai, You don't want vocês não repentance. querem arrependimento. You don't like Vocês não repentance. gostam de arrependimento. And yet he says, Entretanto, ele diz, anasema, I am the eu good sou shepherd, o bom pastor. ndimi mchungaji mwema. and I know E my eu sheep, conheço as Nami minhas nawajua kondoo ovelhas. wangu. and my sheep E know as me. minhas ovelhas me Wangu conhecem. wananijua. They know Eles my voice. conhecem a minha Wanajua voz. sauti yangu. And he say, E ele está dizendo que agora, Ya kwamba sasa, who are these sheep of quem Christ? são estas ovelhas de Cristo? E aí ele diz, alafu anasema,
that the Lord's que o foundation fundamento de Msingi Deus wa Mungu stands firm. permanece Yasimama ukiwa firme. madhubuti. And it has been engraved with the following E foi engraving. gravado nele a seguinte inscrição. It has been engraved with the following inscription. Foi gravada a seguinte inscrição nele, que diz: Yasemayo The Ó Lord, Senhor, kwamba Bwana He knows Ele His sheep. conhece os seus. kondoo wake. The O Lord, Senhor, Bwana He knows His Ele people. conhece o seu povo, as suas ovelhas. Ó He Senhor, knows His Ele elect. conhece os seus eleitos. O Senhor, He knows Ele His conhece os seus próprios. own. And E anybody, todos, and e qualquer um yote yule that que diz asemaye that is the que sheep é of ovelha God, de Cristo, ni kondoo wa waiting Kristo, for que the está Messiah, esperando pelo Messias para vir para Ele, must turn tem away que se from apartar do wickedness. pecado e da Hallelujah. iniquidade. Must turn away from Tem que se sin. apartar do pecado. Em outras palavras, tem que ser santo. Who is that Quem é essa church? igreja Ah, só que eu vi subindo? Ai, I eu told you, disse para vocês, the moment o of momento da verdade truth had arrived. chegou. Umefika. I told Ele you, diz, eu disse para vocês, today is the day of que repentance. hoje é o dia do Leo ni siku ya arrependimento. toba. Every day you are in Todos church, os dias Kila vocês siku estão uko na kanisani. igreja. and you've never bothered to ask Você yourself nunca se Kama kabisa importou de se hutaki perguntar, kujiuliza. that even que as a até pastor, mesmo como pastor, Mchungaji. am I really the eu sheep sou of God? realmente uma ovelha de Cristo? Even as Até a sheep mesmo como ovelha. in the big E churches as in grandes America, igrejas da América in the big churches e as in Europe, grandes igrejas da Europa, o modernismo, you like your vocês lifestyle. gostam do seu estilo de vida, vocês gostam dos seus países. Are you the E ele sheep está of perguntando, Christ? vocês são as ovelhas de Are you the Cristo? church? He will come from Você, heaven. a igreja que veio do céu, He will come from heaven and stand at the entrance to heaven. ele and vai vir do céu e vai ficar na porta da entrada do céu. the way he appeared to me in Da the forma sky, como ele apareceu para mim no céu. and he will call his own sheep E like ele vai this. chamar as suas próprias ovelhas assim. And because they E know porque him eles o conhecem and e recognize his reconhecem a voz dele, voice, and have been e following his estão voice seguindo a voz dele, from the ministry of repentance and do holiness. ministério de arrependimento e santidade. Aleluia, eles vão segui-lo. Aleluia, Jesus é Senhor. Ai, Are you the sheep? vocês são as ovelhas de Cristo? Uau, uau, uau. Ele está dizendo, He knows ele his own, conhece os seus. and his E own os seus know conhecem ele. him. And they E recognize eles his voice. reconhecem a voz dele, So they então follow eles his voice. seguem a voz dele. Ele diz, entretanto, God's solid foundation o remains sólido fundamento de Deus permanece firme. firm. And it is E ele inscribed é inscrito with the following com a engraving. seguinte inscrição, que That diz, says, the Lord knows those who o are Senhor conhece os que são dele. Do you belong to the Lord? Você pertence ao Senhor, ele está dizendo. The Lord O knows. Senhor conhece os seus eleitos. Are you the Vocês elect são of os God? eleitos de Deus. Ele diz, The inscription a says inscrição diz that que the o Senhor, He knows Ele his conhece sheep. as suas ovelhas. Are you the sheep Vocês of são as ovelhas de Cristo? Porque ele diz, those who confess the name, aqueles que confessam o nome, those who confess the name aqueles of que confessem o nome de Jesus, they must turn away from eles sin têm que now. se apartar do pecado agora. They must embrace Eles têm que repentance. abraçar o arrependimento. They must embrace Eles têm que righteousness. abraçar a justiça. They must embrace Eles têm que holiness. abraçar a santidade. Aleluia! Em outras palavras, They are the holy eles são a church. igreja santa. Are you the sheep Vocês of são a Christ? igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo. Igreja de Cristo na Austrália. Igreja de Cristo na Pensilvânia. Christ in Arkansas. Church of Christ in Nigeria. Igreja de Cristo na Nigéria, Gana, New Zealand, África do Sul. Are you the sheep Vocês of são as ovelhas de Cristo. Take a short break and Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar. it is going to wax fire. Vai pegar fogo aqui hoje. We have Nós to temos que nos arrepender. thank you. Obrigado.
nós vimos in the book of John, no livro de João, John chapter 10, 27, no livro de João, capítulo 10, 27, when he said quando ele disse that his sheep, he is the good shepherd, que ele é o bom pastor and his sheep know his voice. e as ovelhas conhecem a voz In dele. other words, we saw Em outras palavras, nós vimos that the Lord Jesus is saying que o Senhor Jesus está dizendo that his sheep que as ovelhas dele only listen to one specific voice, ouvem apenas uma voz específica, the voice of the Lord. a voz do Senhor. And we saw in the book of John chapter 10 verses 1 to 6, E nós vimos no livro de João, capítulo 10, de 4 a and he 6, said, e ele disse: those sheep that are not his, aquelas ovelhas que não são number one, dele, they do not listen to his voice. número 1, elas não ouvem a voz dele. Number two, they don't know his voice. Número 2, elas não conhecem a voz Number three, dele. they fight his anointing. Número 3, elas lutam contra a unção And then we dele. saw in the book of John chapter 10, 7 to Então, 9, nós vimos no livro de João 10, do 7 ao 9, which we are reading again here. que nós vamos ler John novamente 10, aqui. 7 and 9. João 10, de 7 a 9, It says the following ele diz o seguinte, from verse 7. a partir do versículo Therefore, 7. Jesus said again, Então Jesus disse novamente: verily, verily, I say unto you, em verdade eu vos digo, I am the gate eu sou a for porta the sheep. das ovelhas. All who come before me Todos os que vieram antes de mim are thieves and robbers, são ladrões e but the sheep salteadores. have not listened to them. Mas as ovelhas não ouviram a voz dele. Versículo 9. I am the gate, Eu sou a porta and whoever e todo aquele enters through me que entra por mim will be saved. será salvo. They will come in and go. Elas entrarão e They will sairão, come in and go out elas entrarão e sairão and find pasture. e encontrarão In other pastagem. words, he was saying, Em outras palavras, ele está the dizendo, Lord Jesus was saying, o Senhor Jesus estava and dizendo, he is saying e ele está dizendo, that he alone que somente ele is the salvation of the world. é a salvação do mundo, That he alone que is somente the ele savior of the world. é o Salvador do mundo, That he alone que somente ele is the means of salvation to this world. é o meio de salvação deste mundo. And so it would be a tragedy Então será uma tragédia for anybody para qualquer pessoa to listen to another voice. ouvir outra voz. But I want to move on. Mas eu quero ir para In frente. John chapter 10, 42 to 47. Em João capítulo 10, 42 a 47. 47, blessed people. 42 a 47, povo abençoado. Again, I think that will be 42. Again, 41. Probably 42. We can read from 40 to 42. Vamos ler do 40 ao 42. It says, Ele diz, we can even start from 34. 34. It says, Jesus answered them, Jesus lhes respondeu, it is not written in your law. acaso não está escrito na lei de vocês? I have said, Eu disse, you are gods. e vocês são deuses. If he called them gods, E se ele os chamou deuses, to whom the word of God came, aqueles a quem veio a palavra de Deus, the scripture cannot be set apart, e a escritura não pode ser anulada. set aside. Anulada. What about the one whom the Father set apart? O que dizer então a respeito daquele a quem o Pai As his santificou own. como seu próprio? You see? Vocês estão How vendo? about that? E quanto a isso aqui? And he says here, E ele diz aqui, verse 40. versículo 40. Then Jesus went back Então Jesus atravessou, across the Jordan novamente ele atravessou o Jordão, to the place where John had been baptized ao lugar onde João estava batizando in the early days. nos primeiros dias. There he stayed. E ali ele ficou.
And many people came to E him. muitas pessoas vieram a ele. They said, E eles Nao wakawa disseram, wanasema, though John never performed a sign, embora João nunca tenha realizado um sinal, all that John said about this man tudo que João disse a respeito deste homem was true. era verdade. And in that place, E naquele lugar, many received Jesus. muitos creram em That's Jesus. very powerful. Isso é muito poderoso. How about John chapter 8? E quanto a João, capítulo 8, John chapter 8, é João, capítulo 8, verses 42 versículos to 42 47. a hadi 47. 47. Jesus said to them, Disse-lhes Jesus, if God were your father, se Deus fosse o seu pai, you would have loved me, vocês teriam me amado, for I have come here porque eu vim from God. de Deus. I have not come on my own. Eu não vim de mim mesmo. God sent me. Deus me enviou. Why is my language not clear to you? Por que é que a minha linguagem não é clara para Because you are vocês? unable to hear me Porque vocês são incapazes de me and hear ouvir what I'm saying. e de ouvir o que eu digo. You belong to your father. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo. You want to carry out your father's desire. E vocês querem realizar os desejos dele. He was a murderer from the beginning. Ele foi um homicida desde o Meaning they princípio, wanted even to carry out violence at that place. significando que ele queria até mesmo executar Not holding violência to the lá. truth. Não se apegou à verdade, For there is no truth in him. porque não há verdade nele. When he lies, Quando ele mente, he speaks his native language. ele fala a sua própria For he língua, is a liar porque ele é um mentiroso and the father of lies. e o pai das mentiras. Yet because I tell the truth, Mas porque eu lhes digo a verdade, you do not believe in me. vocês não creem em mim. Can any of you prove to me? Alguém de vocês pode me acusar? Prove my guilt of sin. Pode me acusar de algum pecado? Can any one of you prove me guilty of sin? Alguém de vocês pode me acusar e provar que eu sou o culpado de algum Or can any pecado? of you prove my guilt of sin? Ou alguém de vocês pode provar a minha culpa de pecado? If I am telling the truth, Se eu estou falando a then verdade, why don't you believe me? então por que você não crê em mim? Whoever belongs to God, Aquele que pertence a Deus, hears what God says. ouve o que Deus diz. The reason you do not hear A razão pela qual vocês não that you don't ouvem belong to God. é porque vocês não pertencem a That is Deus. unbelievable. Isto é inacreditável. The Lord Jesus essentially divided the world into two right there. O Senhor Jesus essencialmente dividiu o mundo em dois, bem aqui. He divided them Ele os dividiu into those that belong to God. entre aqueles que pertencem a And he Deus, said e ele disse that those that belong to God, que aqueles que pertencem a Deus, they hear God. eles ouvem a Deus. They hear God. Eles ouvem Deus. And those that don't belong to God, E aqueles que não pertencem a Deus, they actually belong to Satan. na verdade, eles pertencem a Satanás. So that is a very sensitive point for the present day church. Então, este é um ponto muito sensível para a igreja. Um local, um lugar muito sensível para a igreja deste tempo presente. Um momento muito sensível. Porque ele está dizendo que aqueles que pertencem a Deus, They hear him. eles ouvem a Deus. Eles ouvem a Deus. How do you hear God? Como que você ouve a Deus? You hear God Você ouve Deus by reading his word. lendo a sua palavra. Because he's the one who has authored that word. Porque ele é o autor daquela palavra. He's the one who authored it. Ele é aquele que a escreveu, ele a publicou. And because E por quê? he sends prophets, Ele envia profetas. by listening to his prophets, E ao ouvir os seus you also profetas, hear God. você também ouve a Deus. But when you listen to false Mas prophets, quando você ouve falsos profetas, you belong to the devil. você pertence ao diabo. Because you are not hearing Porque God. você não está ouvindo Deus. False apostles. Falsos apóstolos. You belong to the devil. Você pertence ao diabo. Porque ele diz, They are liars. eles são Who mentirosos, belong to their que father. pertencem ao seu pai, The liar. o mentiroso.
So this is a very sensitive place. Então, este é um lugar muito sensível, Because he's saying porque ele está dizendo that those that belong to God, que aqueles que pertencem a Deus, they hear God. eles ouvem a Deus, By reading his word and obeying his word. ouvindo a sua palavra e obedecendo And if a the word palavra, says, "Be lendo a palavra e holy, for I obedecendo. am holy." Porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou They are santo. holy. Então, eles são santos. They hear the word. Eles ouvem a palavra. They obey the word. Eles obedecem a The word palavra. is authored by God, so they hear God. A palavra cujo autor é Deus. Então, eles ouvem The a word Deus. says repent. A palavra diz: arrependam-se. They repent. Eles se When arrependem. they repent, E quando eles se arrependem, they receive the forgiveness of sin. eles recebem o perdão dos When pecados. they receive the forgiveness of E sin, quando eles recebem o perdão dos pecados, then they receive the salvation of the grace. então eles recebem a salvação da graça, Remission of sin. a remissão de pecados. They receive also Eles também recebem sanctification santificação from the Lord. do Senhor, They hear the Lord. porque eles ouvem o Senhor. If the prophets of the Lord come and say, repent, E se os profetas repent do and turn Senhor away vêm e from sin, dizem, they repent and they are set apart, sanctified. se os profetas do Senhor vêm e dizem, arrependam-se e apartem-se do pecado, eles se arrependem e se separam para When the Deus. prophets of the Lord say, repent and turn away from your ways. E they quando o repent profeta do Senhor and diz, turn away from arrependam-se, sin. apartem-se dos seus maus caminhos, eles se arrependem e eles apartam-se dos caminhos maus, eles se apartam So do then they are pecado. able to enjoy sanctification. Então eles são capazes, eles podem They are desfrutar da sanctified. santificação. then Eles after são that, santificados. Então they depois become the disso, elect of God. eles se tornam os eleitos de Then after Deus. that, E então depois They are disso, now justified. eles agora são justificados. Então depois They are disso, admitted into eles adoption são of admitidos sonship into the na house of God. adoção de filhos na casa de Deus. They now enter the family of God. Eles agora entraram para a família de Deus. Depois They disso, become covenant partners with eles God. se tornaram parceiros da Now aliança God de Deus. assigns them duty. They work there. Agora Deus dá a ele, confere a eles missão e eles agora trabalham lá. Glorification. Depois disso, glorificação. Depois disso, Eternal excellence. eterna excelência, eternidade. Those are the sheep of God. Estas são as ovelhas de Cristo. Those are the ones that hear God. Esses são aqueles que ouvem When you Deus. tell them repent, Quando vocês dizem para ele, arrependam-se e apartem-se do pecado, eles se arrependem. but how about the other church that does not repent? E quanto à outra igreja que não se arrepende? And so, Então, listening to God, ouvir a Deus. he's saying Ele está dizendo, obedience. obediência. Obedience Obediência is very central. é muito central. And he says E ele diz, in Zechariah chapter 11, em Zacarias capítulo 11, he says, ele diz, another shepherd is coming. outro pastor está vindo. Zechariah 11. Zacarias 11, He says, verse 16. ele diz no versículo 16, For I am going to raise up a shepherd porque eu levantarei um pastor over the land nesta terra who will not care. que não se preocupará com as ovelhas He perdidas. will not seek Ele não procurará the young. a que está solta. He will not Ele heal não vai curar the injured as machucadas, or feed the healthy, nem alimentará as sadias, but he will eat the meat mas ele comerá a carne of the choice sheep, das ovelhas mais gordas, tearing off their hooves with his teeth. arrancando as suas patas com os dentes dele. There is another shepherd. Há um outro pastor. And you can see right now the way he's devouring the other church. E você pode ver agora como que ele está devorando a outra igreja. The way he's devouring the church of Christ
globally right como now. ele está devorando a igreja de Cristo globalmente agora. You want prayer, you have to pay money. Você quer oração, tem que pagar. You have a creeper at home, he will tell you bring this amount of money. Você tem um aleijado em casa, ele te diz para trazer uma quantia em He will even dinheiro. tell you things like the reason you have a creeper is because you don't sow a big seed. Ele He até will vai tell te you those dizer kind of essas things. coisas, de que o teu filho é aleijado porque você não semeou uma boa semente. That if you had paid big money, your creeper would have walked. Que se você tivesse pago um bom dinheiro, teu filho teria andado, teu The other aleijado shepherd teria is busy andado. devouring the church. Então os outros pastores estão ocupados devorando a And you wonder igreja. why the church, the sheep themselves, cannot just see E and você realize fica that this is pensando, wrong. por que é que as ovelhas, elas não conseguem ver que isto é Now errado? the Lord has opened this door, Agora o Senhor abriu esta porta, that the Lord may shepherd you every day. para que o Senhor possa pastorear vocês todos os dias, todos os dias, And shepherding you. pastoreando vocês. And he says, E ele diz, he has divided the earth into two. ele dividiu a terra em dois. Those who are his Aqueles que são dele and those who are not e his. aqueles que não são dele. And for him when he E shepherds, quando ele pastoreia, he shepherds according to Isaiah 40:11. ele pastoreia de acordo com Isaías 40, Isaiah 40:11. 11. Isaías 40, And he says 11. the following. Ele diz o seguinte: He says, he tends his flock ele apacenta o like seu a rebanho shepherd. como um He pastor. gathers the lambs Ele ajunta os in his cordeiros arm nos seus braços and he cares for them e ele cuida deles close to his heart. junto ao seu regaço. He gently leads those who have the young. E ele guia mansamente as que amamentam. That is the great shepherd, Este é o grande pastor, the Lord Jesus. o Senhor Jesus. And he says, E ele diz: those he shepherds, aqueles que ele they pastoreia, listen to him. eles ouvem ele, They accept the gospel. eles aceitam o They evangelho live the gospel. e eles vivem o evangelho. Because they know that God is the writer of this Bible. Porque eles sabem que Deus é o escritor desta Bíblia. He's the one who ordained the Messiah to bring the gospel. Ele é aquele que comandou o Messias para trazer o And they know that evangelho. God is the one that sent the grace. E nós sabemos que Deus é aquele que enviou a graça. And God is the one who is the redeemer. E Sent Deus the redemptive covenant. É aquele que enviou um redentor, enviou So they a aliança take da God's redenção. salvation. Então eles recebem a salvação de They Deus. accept his holy grace. Eles recebem e aceitam a santa graça His dele, grace. a graça dele, Without abusing the grace. sem abusar da graça. They are God's elect. Eles são os eleitos de They Deus. receive God's new birth Eles recebem o novo nascimento de Deus through repentance. através do And they arrependimento. enjoy the forgiveness of sin E eles desfrutam do perdão dos because they've pecados embraced the blood of porque Jesus. eles abraçaram o sangue de They Jesus. have God's remission from sin. Eles têm a remissão de Deus do They pecado are sanctified e eles são santificados by the Lord. pelo Senhor. He justifies them Ele os justifica and then glorifies them. e então os glorifica. And adoption into sons. E ele os adota como filhos. Deus os ama. They enjoy God's eternity at rapture. Eles desfrutam, vão desfrutar da eternidade de Deus no arrebatamento. E eles têm uma aliança com Deus através do Messias. Their ears are open to the Lord. Os ouvidos deles estão abertos Their para o hearts are Senhor. open to the Lord. O coração deles está aberto para o And their Senhor minds, e as suas they mentes are open to the Lord. estão abertas para o Senhor. When he says repent, Quando ele diz, arrependam-se, they repent. eles se arrependem. So blessed people, Então, povo abençoado, if you feel in your heart se você sente no teu coração that you have not lived as the true sheep of que Christ, você não tem vivido como uma verdadeira ovelha de Cristo, and today you want to go back home, e hoje você quer voltar para that you casa, may know him, para que você possa that he conhecê-lo, may also get to know you, para que ele também possa te conhecer, that on the day of rapture, para que no dia do when he stands arrebatamento, at the entrance to heaven quando ele ficar na entrada do céu and
calls his own, e chamar os seus, that you may be among the number. para que você possa estar entre o número deles, daqueles que entram no céu, Not remain abandoned on the earth. e não permanecerem abandonados na terra. If that is you, Se este é você, repeat this prayer. repita Say, esta "Mighty oração. Jesus, Diga, poderoso Jesus, I thank you for the cross and the blood. eu te agradeço pela cruz e pelo sangue. And I ask you today, Lord, to forgive me of all my sins. E eu te peço hoje, Senhor, para me perdoar dos meus pecados. I repent. Eu me arrependo. I repent of all sins. Eu me arrependo de todos os pecados. And I ask you to establish righteousness in my heart. E eu te peço para estabelecer a justiça no meu coração, Establish holiness in my heart. para estabelecer a santidade no meu coração, Establish the fire of the Holy Spirit in my heart. estabelecer o fogo do Espírito Santo no meu And coração separate me totally from e sin. me separar totalmente do pecado. Today I have crossed over. Hoje eu atravessei. I have crossed over from the world Eu atravessei do mundo into the kingdom of para God. dentro do reino de Deus. In the mighty name of No Jesus, poderoso nome de Jesus, I am born again. eu nasci de novo. I bless you in the mighty name of Jesus. Eu os abençoo no poderoso nome de Celebrate with Jesus. somebody. Celebre com Write alguém. to somebody, call somebody, tell Escreva them, para I am alguém, born ligue again para today. alguém e diga: eu nasci de novo hoje. I'll see you tomorrow. Eu os verei amanhã. Toda shalom. Obrigado, Shalom. Laila tov haverim. Boa noite, meus amigos. Toda lachem. Obrigado. Toda shalom. Obrigado, Shalom.